o meu mais sincero obrigado à Associação 25 de Abril por duas razões. Primeiro, por esta iniciativa que considero de muita importância e de grande significado, e ainda mais um agradecimento pelo facto de me terem convidado a participar, dando aqui o meu contributo. É também um dever, porque também sou sócio da Associação 25 de Abril. Eu trago aqui alguns tópicos para partilhar convosco. Não um discurso estruturado, porque acho que estas iniciativas de reflexão precisam também de introdução de algumas formas que não sejam tão formais na comunicação. E ontem, para introduzir aqui esses tópicos sobre a situação do país e desafios que se nos colocam, ontem eu registrei na sessão de abertura de várias intervenções que acho que foram muito boas, uma observação feita por dois militares, o Sr. General, que não anotei aqui o nome e não me recordo, e o Coronel Matos Gomes, acerca da constatação de que estamos num tempo em que é preciso dar emergência à política, é preciso discutir política, é preciso discutir a política nas suas dimensões mais objetivas. E eu acho que é isso mesmo, porque nós vivemos num tempo de fragilização do papel da política. Há aprisionamentos diversos que têm aqui sido referenciados ao longo destes 2 dias, e nós vivemos isto num tempo de intensa luta de classes. Só que a iniciativa não está nos de baixo, está nos de cima e numa minoria. Eu menciono 5 aspectos que me parecem tópicos importantes para pensarmos sobre eles. Primeiro, quando digo a iniciativa está em cima, a brutal concentração de riqueza. Aquela perspectiva de, já no próximo ano, 2016, o 1% dos mais ricos ultrapassarem em sua posse a riqueza, metade da riqueza existente no mundo. Em Portugal, este acentuar da concentração da riqueza também é um facto, e o núcleo que domina isto não se alarga. Segundo, o poder inerente a esta, o poder em todos os aspectos inerente a esta concentração da riqueza. O terceiro aspecto é nós estarmos num tempo de desconjugação, desconjunturação das relações diversas, desde logo entre as diversas classes sociais, mas também em instituições que nos trouxeram até aqui, inclusive a própria família, mas podíamos falar do Estado e de muitas outras. Há aqui desarticulações, desconjunturações e um processo em que as classes médias estão a ser empurradas para baixo, como ficou aqui demonstrado em várias das comunicações que tive a oportunidade de ver. Um outro aspecto é a dificuldade de gestação e de arrumação, digamos que no processo de emergência do que comumente definimos por elites e o seu situar. Até porque esta situação em que vivemos levou a que a divisão direita-esquerda naquilo que está institucionalizado esteja naturalmente desacertada face a estes problemas outros que enunciei e que são apenas parte de um amplo leque que aqui podíamos refletir. E, portanto, também na emergência das elites e na sua afirmação, esta desconjunturação e esta necessidade de novas clarificações, porque, repito, se trata de uma luta intensa em que os de baixo estão sem capacidade e sem iniciativa,
sem poder ter iniciativa para agir, este é, como dizia, um ponto que me parece sensível. Segunda nota, o problema da crise. A palavra crise há muito que se tornou uma instituição. Eu, a semana passada, dizia a um grupo de jovens de vários cursos de mestrado que a juventude precisa de se libertar desta amarra crise. Os problemas existem, as limitações existem. Mas nós temos que desinstitucionalizar a palavra. Como é que podemos fazê-lo? É uma interrogação difícil de responder, mas é para aí que nos temos que voltar. Não se iludem os problemas com que nos deparamos. É a realidade concreta da vida, mas nós temos de ter horizonte. Se a juventude não tem horizonte, se outras camadas da população não têm horizonte, por exemplo, nós temos a subversão do conceito de mobilidade e só temos mobilidade descendente. Se aquele tem e este não tem, corta aquele para ficar igual e vai por aí abaixo. Isto é demolidor da sociedade. E a juventude entregue à ausência de futuro em vários planos e a esta lógica é desestruturador de qualquer perspectiva deles construírem vidas novas e vidas de futuro. Ora, chegado aqui eu digo, nós temos exemplo de que é possível desenvolver a sociedade. O ato revolucionário dos militares de Abril, que nunca nos cansamos de saudar por razões diversas, eu também fiz a guerra colonial e a minha mãe, que era analfabeta, sei o que sentiu no 25 de Abril, pelo facto de tenho mais 2 irmãos, e tenho mais irmãs, mas mais 2 irmãos, pelo facto de saber que os seus filhos não iam para a guerra e o que isso significava na sociedade. Mas não é só isso. É que o ato revolucionário bebeu de um trabalho intenso, social, cultural, político, que estava feito na sociedade portuguesa e soube interpretá-lo e soube ajudar a que ficassem ancoradores que nos permitiram um processo de desenvolvimento. Eu pertenço a uma geração em que a gente pode ter um sorriso bem largo, dizer aquilo que era a minha vida na infância e na juventude e o que é hoje, que grande avanço nós tivemos. Foi possível avançar nos sistemas de saúde, de proteção social, de ensino, disto tudo, e foi com aquilo que tínhamos. Não éramos mais ricos que hoje e provavelmente as amarras também eram muito grandes. Criavam-se horizontes. É esse o nosso desafio. Mas temos que ser objetivos quanto às limitações com que nos deparamos. Ontem ouvi várias intervenções, eu hoje apenas vim ao fim da manhã, mas, por exemplo, é claro que nós não podemos desenvolver-nos se tivermos que suportar o volume e o serviço da dívida atual. Nós não temos futuro integrados na União Europeia se não for espaço de solidariedade e espaço de cooperação entre os países e os povos. Nós precisamos de reformas profundas das instituições europeias, mas o que está a avançar neste momento, a única coisa que está a avançar, reformas e em alguns casos rupturas dos tratados, etc., a única coisa que está a avançar é o federalismo financeiro. E atenção, porque, por exemplo, no nosso país, há que haver um banco que não pode falir, seria um desastre para a sociedade. Mas imaginemos o que é o sistema financeiro, o sistema bancário e financeiro europeu, entrega um punhado de grandes entidades, o que é que isto significa de amarras para os europeus e, em particular, para países como nós. Nós temos outros problemas grandes que não vou aqui referir. A questão da perda da população empregada. Desde 2007 para cá, menos de 500 a 600 mil pessoas na população empregada. Esta perda tem que ser recuperada. E o emprego, não se cria emprego destruindo emprego no Estado. O resto resolve o problema. Isso é uma aberração. E neste momento é preciso mais serviços na saúde, no ensino. E isso é prestado por pessoas. É preciso emprego. É preciso encarar políticas de emprego com características novas. E já agora dizer, desmontar estas trapaças, como o caso do programa agora anunciado há 2 dias, para convidar os jovens a virem para o país. Aquilo é um programa, não é programa coisa nenhuma, e tratar é quase provocatório. Né? Dizer, não, num determinado tempo era natural que fossem embora. E agora venham
como se as pessoas não tivessem uma inserção na sociedade, uma estrutura de relações, uma composição, a desconstrução dessas relações e a sua reconstrução são processos extremamente complexos que demoram muito tempo. É preciso tratar estas coisas a partir do concreto. Há um outro debate que eu acho que nós temos que forçar na sociedade portuguesa para sairmos daqui. É vermos, e isto tem que ser feito muito, também com os agentes económicos, com os empresários, o que foram os efeitos da alteração da estrutura da propriedade à luz da aplicação do chamado programa de resgate. O que é que isto traz de alterações em relação a dinheiro e centros de decisão que saem e como garantir estabilidade? Como é possível criar condições para as empresas portuguesas? Ligado com isto, um outro aspecto. Como responder às práticas predatórias da gestão e como ganhar os empresários, a maior parte dos empresários, nós sabemos que são pequenos e médios neste país, mas também há grandes, como produzir este debate e trazê-los também, embora não seja nada fácil, por aquilo que vou dizer, para este combate àquilo que chamo de práticas predatórias de gestão. Eu sei que a imbricação entre a economia real e a economia financeira, ou vice-versa, entre a economia financeira especulativa e a economia real, é muito complexa e não é fácil de desarmar. Mas nós temos de fazer isto. É bom lembrar que, por exemplo, no caso da PT, 3,5 mil milhões entre 2010 e 2014, 3,5 mil milhões foram para dividendos aos acionistas e pagamento aos gestores. Isto é quase metade do valor porque foi vendida agora à PT. Isto não é sustentável. Nenhuma empresa privada séria pode ser gerida numa base destas e os empresários sabem disto. O caso da EDP, 1,04 mil milhões de euros de lucro num ano. Isto dava só para pagar um subsídio de desemprego a todos os desempregados que oficialmente não recebem subsídio durante um ano. Nós não podemos permitir isto. E depois tudo o resto. E como se articula isto com o combate à corrupção e às promiscuidades? Porque não é possível o combate à corrupção e às promiscuidades sem ir fundo nestas questões. E vou passar à parte final, em que gostava de vos deixar 3 ou 4 notas que a mim, sobre matérias que a mim me preocupam e que me mobilizam efetivamente para o combate. A primeira, a ideia é esta. Nós tivemos, durante estes anos, um conjunto de políticas que se disse que eram transitórias, porque é a situação de crise, mas quando a crise passar, tudo isto é reversível. E a primeira batalha é mesmo essa. É que isto tem que ser reversível. E que ninguém se esqueça. Se é transitório, é mesmo para ser transitório. Então vamos a este combate. Já temos algo por começar a lutar objetivamente. E nós sabemos, não há desenvolvimento do país sem valorização do trabalho, sem dignidade para quem trabalha, nem haverá democracia com relações de poder desequilibradas nas empresas ou nos serviços. Não é possível. Não é possível. Ora então, vamos ao debate concreto. E qualquer programa de uma agenda de governação de um partido dos partidos para exercício do poder tem que pegar a sério nisto. Mas não só. No caso da Presidência da República, que também vamos entrar em discussão, o Presidente não é governo, mas tem o dever, tem a obrigação de identificar os problemas concretos, de interpretá-los e de se colocar neles, trazendo-os ao debate para uma agenda política mais ampla, não apenas de governo, mas também de funcionamento das instituições. E a primeira questão é esta. Entre 2010 e a situação que temos, em termos de legislação do trabalho e de retribuição do trabalho, nós temos uma situação em que 3,2 a 3,5 mil milhões de euros por ano
à luz do quadro de 2010, pertenciam ao trabalho, à luz do quadro de hoje, pertencem ao capital. Repito, 3,2 a 3,5 mil milhões de euros por ano. Isto implica, há amigos meus que dizem, é preciso uma moratória. O conceito talvez tenha excessiva, como é que é dizer? Talvez seja um bocado piado, limitado. Não. É preciso um ponto de situação. E há matérias que têm mesmo de ser revertidas. Não podem continuar como estão. Este quadro não é justo. E tem a haver iniciativa política. Há muitos setores empresariais que se disponibilizarão num confronto em que sejam também responsabilizados por outras coisas e compensados por outras coisas. É preciso mexer em temas que são sensíveis, do tempo, do salário, do valor do salário, do papel dos compromissos coletivos, que nós até hoje temos um nome para os identificar, que é a contratação coletiva. Isto não pode continuar como está. Porque alterou-se não apenas a distribuição do rendimento, com ela foi também a distribuição do poder. E as relações de poder estão de tal forma desequilibradas que matam as possibilidades de desenvolvimento da democracia. E não se pense que há democracia, e os militares têm uma grande experiência nisso. Não há democracia se, a nível das instituições, e o trabalho é a maior é a instituição por onde nós todos passamos, se não houver equilíbrio. Eu encaminho para o fim dizendo, Estado Social e para falar em particular da proteção social. Nós ou temos um Estado Social de direito democrático ou não temos um Estado moderno. Não há a possibilidade de termos um Estado moderno e depois, quando houver tempo e condições, a gente cola-lhe um Estado Social. Não, o Estado Social é intrinsecamente parte do Estado moderno. E à saída da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em Inglaterra, não foi apenas o Serviço Nacional de Saúde que foi lançado. É célebre o alerta do Churchill, que disse, se nós fomos capazes de vencer a guerra, temos, quando dias depois do fim da guerra, temos de ser capazes de construir um Estado Social. E o Estado Social eram componentes diversas, como todos sabemos. E atenção, porque está em curso, e é isto que me preocupa. Neste momento, nós temos no nosso país uma mudança rapidíssima em relação à política de proteção social que criou um assistencialismo de emergência e o processo que está em curso é institucionalizar este assistencialismo de emergência como sistema de proteção social para o futuro. Minhas amigas e meus amigos, nós temos que nos levantar contra isto e dizer não, não pode ser. É preciso novos compromissos. E já agora, em relação a esta questão do sistema de proteção social e depois da segurança social, porque atenção, a segurança social, em certa medida, faz parte do sistema geral da proteção social, mas tem uma dimensão própria e tem uma gênese própria que se funda no compromisso entre o trabalho e o capital num espaço concreto, ou seja, entre os empresários e os trabalhadores num espaço concreto de produção da riqueza. Nós precisamos de uma proposta ofensiva que traga um novo compromisso entre o Estado, as organizações não governamentais, com enfoque na realidade portuguesa, nas IPSS, que são uma realidade com a qual é preciso saber lidar, e este saber tem diversos sentidos, e as autarquias, até por desafios outros que estão aí. É preciso esboçar um compromisso novo. O mesmo se passa na saúde. Para que haja acesso à saúde. E em relação à proteção social, refiro ainda um pormenor, é que nós não podemos, de forma alguma, permitir que se transforme a pobreza num negócio. Não podemos. Mas também não podemos que o especulativo sobre a saúde ou sobre o ensino continuem a proliferar como grandes negócios. É preciso meter travões. E na saúde e no ensino, onde o problema da municipalização de alguns pedaços, desculpem mais a expressão, do ensino está em curso, sem discussão, mas onde
Uma das coisas, ainda um destes dias, no Conselho Geral da Universidade do Minho, de que faço parte também, discutíamos isto e discutíamos como responder. E a determinada altura é quase que uma inculcação já em nós todos, de que o ensino, o que é que temos que garantir como mínimo? Não, nós temos que garantir o acesso dos portugueses ao sistema de ensino. Uma coisa é o conceito de ensino obrigatório, outra coisa é o acesso ao ensino. E temos que ir para este debate. No ensino, na saúde, na justiça, na segurança social, e não nos esqueçamos de uma coisa: a importância que os profissionais têm em todas estas áreas. Como na instituição militar. A importância dos profissionais. Quando se faz a história de algumas organizações sindicais na área da saúde, do ensino e das ordens, etc., é impressionante ver a relação entre os avanços e a afirmação forte da participação dessas formas coletivas de responsabilização. Pode-se não estar de acordo com tudo, mas ai de nós se secundarizarmos os profissionais. E é aqui também que deixo uma palavra à instituição militar, porque tenho sido sensibilizado também por observações que vejo de militares. É muito, muito importante, apesar do papel das Forças Armadas ser hoje muito diferente do que era quando foi a Revolução de Abril, ai de nós se deixamos que o poder não ouça, não tenha em conta e não utilize de forma concreta o seu pronunciamento sobre a realidade e sobre o que deve ser a instituição militar. Termino dizendo: é possível novos compromissos. Dir-me-ão, mas com quem? Com um conjunto muito grande de referências que aqui deixo. Desde logo valorizando o que é a produção de bens e serviços úteis à sociedade, e não estou a falar só no consumo, pode-se falar das exportações, pode-se falar disso tudo, mas esse compromisso, esse envolvimento contra o financeirismo especulativo, a aliança com camadas médias da sociedade, com a administração pública. A administração pública foi criadora. O Estado moderno é criador de classes médias, pois é, e muito bem, e é preciso mais. Nós precisamos de mais profissionais qualificados. Compromisso com o trabalho, compromisso com as pessoas, porque o centro tem que ser esse. Os problemas concretos das pessoas, e é a partir daí que se faz a política. Um grande abraço e parabéns à Associação de Ensino.